essa apresentação. Então, toda vez que nós usamos uma droga que inibe a enzima CYP3A4, o transportador de efluxo, você pode ter uma interação. E a alteração do metabolismo hepático é fundamental. Primeiro, o sistema de citocromo, que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, porque é o que afeta a maioria das drogas. Temos ainda o DP, é uridino de fosfato glucuronil transferase, o GT1A1, que é importante, onde o inibidor de integrase, dolutegravir e raltegravir, por exemplo, os dois disponíveis em nosso meio, são metabolizados. E a gente, além de tudo, usa ainda alguns truques farmacocinéticos para aumentar a exposição aos antirretrovirais, ritonavir ou cobicistat, por exemplo. Aqui um resumo dos princípios básicos de farmacocinética, que visa potencializar a eficácia, reduzir toxicidade e determinar a concentração ótima da droga para o que eu quero, qual o efeito que eu quero. Então, nós temos aqui uma curva farmacocinética clássica. Tomou o remédio, você sobe. Essa é a famosa área sob a curva, a área under curve, do inglês, que é o que nós temos um pico, o Tmax, o tempo aqui e aqui a cauda dela. Isso é super importante. Quando você usa 3 em 1, por exemplo, o tenofovir, a lamivudina, perde isso aqui, essa cauda dele cai logo aqui, em 24 horas perde. A efavirenze, por exemplo, vai manter essa cauda durante muito tempo, você faz a monoterapia e pode gerar resistência. Aqui é a duração da ação. Esse pico, o ideal é que ele fique longe daquele nível que gera toxicidade e fique longe do nível mínimo exigido para eficácia. Se ele for muito baixo aqui, rapidamente a droga cai abaixo desse limite e perde eficácia. Se ele for muito alto aqui, ele vai causar toxicidade. Então, os princípios básicos passam por noções de metabolismo, sistema CYP450, onde você tem o substrato, que é a droga que é metabolizada pela enzima, e o indutor, que geralmente é uma droga que acelera esse metabolismo. Então, a droga vai ser excretada há mais tempo. Por exemplo, a efavirenze induz moderadamente o CYP450. Drogas utilizadas que são metabolizadas naquele citocromo, junto com a efavirenze, vão ser eliminadas mais rápido. E nós temos o outro lado, o inibidor. A droga não é metabolizada na taxa usual. Ela vai permanecer no organismo por mais tempo, com efeitos e também com reações adversas mais longas. Por exemplo, nós usamos cobicistat e ritonavir para inibir o citocromo 450. E isso faz potencializar os efeitos de algumas drogas antirretrovirais. E aqui nós temos a classificação das enzimas do citocromo. Inibidores fortes, por exemplo, aumentam 5 vezes a concentração na área cerebral, até 5 ou mais. Os moderados, entre 2 e 5 vezes. E os pobres aumentam menos de 2 vezes. Isso aqui não afeta muito, normalmente, a maioria das drogas. Os indutores, por outro lado, os fortes, vão diminuir a área sob a curva em até ou mais do que 80%. Os moderados, entre 50% e 80%, e os pobres, de 20% a 50%. Então, nós temos várias possibilidades. Quando eu tenho um substrato e uso com inibidor, você aumenta a quantidade do substrato. Então, você pode ter risco de toxicidade. Quando eu tenho um indutor, o substrato vai cair. Você pode perder a eficácia do substrato. E quando eu tenho 2 substratos atuando no mesmo citocromo, eu posso ter tudo. Dependendo da atividade deles, pode aumentar, diminuir, ter toxicidade ou perda de efeito para um ou para o outro. Então, é uma coisa um pouquinho mais complexa, como nós vamos ver. Então, como é que vai inibir o citocromo 450? Você tem aqui a concentração da droga e o tempo. Então, se eu tenho aqui uma droga, ele vai fazer esse ciclo normal e eu vou usar um inibidor do citocromo, como o ritonavir, o que acontece? No momento que eu adiciono, eu vou ter uma curva de elevação nos níveis séricos daquela droga. Se eu tenho a indução, por outro lado, vai acontecer o fenômeno inverso. Eu tenho uma droga aqui, eu acrescento o indutor e vou ter uma queda nos níveis séricos dessa droga ao longo do tempo. Isso explica perda de eficácia ou toxicidade. E nós temos que levar em conta ainda vários transportadores de droga, que fazem uma bagunça para a gente entender isso. Eu lembro aqui 2 bem famosos mais recentemente, o OAT e o OCT. O OAT, por exemplo, é o transportador orgânico de ânions ou o transportador orgânico de cátions. O OCT, por exemplo, ele leva
A creatinina do sangue transporta, por exemplo, para o rim. E como ele é bloqueado aqui, você acaba acrescentando um pouquinho mais de creatinina no plasma. Isso dá a falsa impressão de disfunção renal, quando na realidade o paciente só acumulou creatinina porque o transportador estava meio bloqueado, estava preguiçoso. Isso acontece com várias outras situações, como de drogas, e faz com que esses níveis podem aumentar ou diminuir a depender da velocidade desse transporte. Então, o importante da janela terapêutica, que é aquele espaço aqui onde você tem a ação da droga, é que se ela for até 2 vezes o limite máximo, você não vai ter tanta toxicidade. Se for menos do que 30% limite, para atingir o limite mínimo, você não vai conseguir comprometer a eficácia. Quanto mais larga essa janela, melhor para o paciente. Se essa janela é estreita e aumentar 2 vezes, eu entro na faixa de toxicidade. E se essa janela é estreita e eu perco 30% de atividade, eu posso comprometer a eficácia. Então, a janela terapêutica mais larga, ela é mais eficiente e melhor para o paciente. Então, a interação é quando o fármaco medicamento sofre ação de outros medicamentos simultâneos, ou mesmo substâncias fisiológicas ou exógenas não medicamentosas que estejam no organismo. Por exemplo, Darunavir. Darunavir tem uma coisa chamada efeito da primeira passagem. No momento que o Darunavir está no sangue, ele vai para o fígado e é eliminado imediatamente. Se não tiver o ritonavir aqui, você não vai ter Darunavir no sangue, porque ele bloqueia essa eliminação. pH no estômago. Isso é importante em alguns antiácidos, por exemplo. Você bloqueia o inibidor de bomba de próton. O atazanavir, por exemplo, vai ser prejudicado. No intestino, às vezes você acelerar ou diminuir, e tem as PGPs aqui também. Então, são vários pontos nessas interações que podem acontecer e comprometer a eficácia ou a segurança das drogas. Você tem alterações também na biotransformação, por indução e inibição. E o sistema mais importante é o P450, o famoso citocromo, que é ligado a fosfolipídio do retículo neoplasmático liso. E, na realidade, ela é uma hemoproteína, um complexo enzimático, onde você tem mais de 50 isoformas de enzimas que compõem o sistema. E são agrupadas em grandes famílias e subfamílias. Essas letrinhas aqui, CYP450, por exemplo, identificam uma grande família aqui. Então, CYP3A2 significa enzima 2, pertencente à família 3 e subfamília A. Então, na realidade, isto é que vai identificar onde no fígado essas drogas vão ser metabolizadas. Olha a importância do CYP3A4. Ele vai metabolizar mais da metade dos medicamentos que passam pelo nosso organismo. Embora no fígado eles não sejam os mais prevalentes. Você tem um monte de outras enzimas aqui, mas especificamente, esse sistema é muito eficiente, portanto, é bastante responsável pelas drogas, metabolismo das drogas. E aqui você vê no 450, o P450. A depender da subfamília, você vai afetar, olha, drogas como amitriptilina, carbamazepina, claritromicina. Essa outra aqui, ó, amitriptilina, de novo, então, 2 mecanismos, mas metoprolol. Aqui você já pega anti-inflamatórios e losartana, por exemplo, diazepam e citalopram. Então, cada uma dessas subfamílias vai metabolizar classes de drogas que podem aumentar o nível por inibição ou acelerar a excreção por indução. Como isso funciona na tarde? Por exemplo, algumas interações chaves para esquemas contendo inibidores de integrase. Dolutegravir, por exemplo, dofetilida, que é um antiarrítmico, não tem no Brasil, mas é contraindicado. Quando você vai usar metformina, dolutegravir, por exemplo, bloqueia a excreção de metformina. Tanto que a recomendação é de você não ultrapassar 1 grama de metformina, porque o nível sérico dela vai corresponder ao que você daria 2 gramas, por exemplo. Então, se você ultrapassar essa dose, você pode aumentar a toxicidade. E, eventualmente, alguns pacientes até usam, mas isso pode levar à toxicidade. Todos os inibidores de integrase têm problemas com antiácidos contendo cátions polivalentes. Cálcio, magnésio, por exemplo, alumínio, tem que ser dado com muita distância, porque senão eles vão fazer quelação desses cátions na enzima integrase, e na realidade no inibidor da integrase. E ele vai evitar, comprometer o efeito do inibidor sobre a enzima. Elvitegravir nós não temos, mas afeta algumas estatinas, salmeterol, também metformina e contraceptivos. E raltegravir é o mais tranquilo. Aparentemente, tirando os antiácidos, ele não tem muita interação medicamentosa. Quando vamos para a IPR, por exemplo,
Você tem que evitar lovastatina, simvastatina. Simvastatina aumenta a atazanavir, por exemplo, em 3.000% até. Atorvastatina, simeprevir, Elbasvir, Grazoprevir, para anti-HCV, né, e salmeterol. Antiarrítmicos como amiodarona, porque vai aumentar o intervalo QT. Tem que se evitar inibidor de próton, omeprazol, por exemplo, com atazanavir, pela dificuldade de nível cérebro da atazanavir. E você tem que evitar com cautela aqueles glicocorticoides específicos de inalação nasal, como budesonida ou fluticasona. Tem caso de síndrome de Cushing em pacientes usando essas bombinhas que estavam usando inibidor de integrase ou inibidor da protease reforçado com ritonavir. E contraceptivo também pode ser afetado. Quando nós vemos, na verdade, aqui rilpivirina não temos no nosso meio, mas também pode apresentar algum comprometimento também com dexametasona e omeprazol. Os IPs reforçados, lá fora tem com cobicistat, nós não temos isso aqui, mas ele bloqueia com ritonavir. Mas a diferença é que ritonavir é um inibidor da protease que bloqueia o citocromo. Cobicistat não é um inibidor da protease, então não tem atividade antiviral, quanto ao HIV, o ritonavir tem. Ambos inibem CYP3A e a glicoproteína P. E você tem que, se for trocar um pelo outro, tem que ter cautela, porque o mecanismo de metabolização dessas drogas é diferente. Então, na realidade, você pode ter efeitos diversos quando trocar cobicistat por ritonavir ou vice-versa. Algumas condições comuns a idosos que podem interagir com um antirretroviral. Então, na realidade, você tem aqui, por exemplo, diabetes tipo 2. Deixa eu só interromper um pouquinho, Brits. Gente, lembrem de desligar os microfones, tá? Perfeito. Diabetes tipo 2, metformina, nós já falamos. Dolutegravir e obitegravir vai afetar o nível de metformina. Antiácidos vai afetar a tazanavir. Darunavir pode ser afetado também. Isso é pouco conhecido, mas eu já tive casos, por exemplo, de carga viral detectável depois de associação de antiácidos com darunavir. Estatinas e antiarrítmicos, você vai ter dolutegravir, atazanavir pode ter alguma interferência, dolutegravir no caso com antiarrítmicos, e o beta-agonista corticoides pode ser afetado por ritonavir, tanto com daruna ou com ritona, ou com atazanavir. O vitegravir não temos aqui no Brasil e não devemos ter. Reposição hormonal. Temos muitos pacientes com transição de sexo, outros com hipogonadismo, então é importante. Espironolactona, por exemplo, não interage com antirretroviral, mas a gente usa às vezes em pacientes com Bactrim, usando Bactrim profilático. Você tem um risco de hipercalemia significativo nessa associação. Progesterona é um substrato importante para 3A4, então vai reduzir a favirense, que é um indutor de 3A4, e pode aumentar a concentração de ritonavir. Testosterona não interage, e estrógeno estradiol a gente pode ter algumas alterações, porque você pode ter redução ou aumento nos níveis cérebro dessas drogas quando você usa IPs com reforço de ritonavir, efavirense e cobicistat. Isso pode reduzir a eficácia contraceptiva, tem uma gravidez indesejada, e aumenta eventos adversos, como tromboembolismo. Então, as mulheres que recebem antirretrovirais e drogas contraceptivas com interação devem pensar em um método adicional ou trocar antirretroviral, porque podem ter uma gravidez indesejada. Aqui só para mostrar hormônios e drogas, a gente vê em azul aqui rilpivirina, dolutegravir e raltegravir. São as que não têm nenhuma interação, assim como os análogos nucleosídeos. O restante, IPs e não nucleosídeos, basicamente, tem interação medicamentosa, tem que ser usado com cautela. Outros antivirais, para hepatite, por exemplo. Aqui em cima a gente vê sofosbuvir, ledipavir, velpatazir, que a gente usa hoje aqui. Os outros não se usa mais praticamente. A gente vai ver que todas as drogas aqui, não nucleosídeos ou IPR, têm algum grau de interação. Mas quando você fala em dolutegravir e raltegravir, tudo verdinho, não há interação medicamentosa, portanto, são drogas que podem ser utilizadas sem nenhuma preocupação nesse cenário. E tuberculose, nosso pesadelo. Rifampicina, que é essencial, faz isso aqui com os antirretrovirais. O menos afetado é efavirense, por isso que se utiliza como alternativa.
mas os IPs, por exemplo, vão ter na faixa de 80% a 90% de redução de nível sérico, e nevirapina até 60%. Podemos usar rifabutina, nem sempre está disponível, mas também tem interações e aí um pouquinho diferente. Você pode usar rifabutina com IPs e não nucleosídeos, mas quando você usa com IP, a recomendação é de fazer dias alternados, para vai evitar toxicidade. E o que acontece? Você, na realidade, não tem uma dose muito bem definida para isso. E na África do Sul, que viu, ele eleva muito os níveis de rifabutina quando se usa com ritonavir. Aí se reduz para dias alternados. O que aconteceu? 90% dos pacientes apresentavam baixos valores de rifampicina. Então, você selecionou pacientes resistentes, com tuberculose resistente à rifampicina. E a área subacurva também foi reduzida na África do Sul em outro estudo. E na realidade foi necessário voltar à dose normal do IPR, correndo risco de toxicidade, quando você tentou usar rifabutina. Outros antivirais, não nucleosídeos. Etravirina vai ser muito baixa a concentração, quando você usa com rifampicina, não se recomenda. Maraviroc reduz a dose ou a concentração em 63%. Teoricamente, você pode dobrar a dose de Maraviroc, mas não tem nenhum estudo mostrando que isso funciona. Inibidor de integrase reduz exposição à raltegravir de 40% a 60%. O Reflat-1 sugeria que não tinha problema, o Reflat-2 tinha uma visão diferente, que eu acho que é equivocada. E o Inspire mostrou que dolutegravir 2 vezes ao dia com rifampicina, e lembrar que é de 12 em 12 horas isso, corrige as alterações farmacocinéticas e pode ser utilizado sem problema. Com nanonucleosídeos, todos são metabolizados no fígado pelas enzimas do CYP3A. Efavirenz e nevirapina também são substratos do CYP2B6 e etravirina 2C9 e 2C19. Então, você vê com uma salada de citocromos aí para essas duas. Todos, exceto a rilpivirina, induz ou inibem a cisoenzima do CYP. Efavirenz age batendo nas duas, indutor e inibidor. Mas, assim como nevirapina, ele primariamente induz CYP3A e 2B6, e a travirina, o CYP3A, mas induz esse aqui, mas inibe o 2C9 e o 2C19. Então, vocês veem como é complexa essa relação e é difícil você prever o que pode acontecer num determinado paciente. Lembrar que não nucleosídeos com azólicos é um desastre, com rifampicina vai ser tudo bagunçado também, benzodiazepínicos e estatinas, além de metadona. Então, são drogas também bem complexas quando você vai utilizar em combinação com esses outros. Resumidamente, a gente tem aqui, IPR é que apresenta aqui isso aqui em verde é com a administração contraindicada, a maior chance de interação, tanto contraindicação como a fraca. Raltegravir é o menor, depois do raltegravir, depois bictegravir, efavirenz, etravirina, rilpivirina, doravirina, então em ordem decrescente em termos de não nucleosídeos. O que é que nós aprendemos com as interações de drogas? A maioria das DDIs, interação droga-droga, são gerenciáveis ou evitáveis, mas a gente tem que reconhecê-las, senão você não vai evitar nem gerenciar muitas vezes. Elas podem ser previsíveis, imprevisíveis, mas explicáveis, e às vezes o que acontece é que elas são imprevisíveis e inexplicáveis. Isso é o quê? Farmacogenômica. Aquele indivíduo vai fazer aquela reação, mas quando isso acontece, você não tem como prever e aí é um complicador a mais. E, principalmente, a maioria das interações potenciais permanecem não estudadas. A gente não sabe quase nada disso, conhece provavelmente de 10% e 15% das interações possíveis na terapia antirretroviral. Então, a gente muitas vezes tem o efeito PK, que é diferente do efeito clinicamente significativo. Se a janela for ampla o suficiente, essas subidas e descidas não vão afetar. Mas se a janela for muito estreita, como eu mostrei lá atrás, isso vai resultar em toxicidade ou perda de eficácia, é o que nós queremos evitar. Obrigado. Eu acho que ficamos dentro aí daquele prazo previsto de exposição. E se quiserem fazer alguma pergunta de imediato, podemos partir para este ponto. Obrigada, Brits. Se alguém quiser aproveitar para fazer alguma pergunta agora, antes da apresentação do Dr. Demetrios.
ou não sei se a gente segue e deixa para o Vamos final. seguir e vou para o caso, então, aí, que Demetrio vai trazer alguns casos explosivos aí para a gente discutir. Na verdade, temos 4 perguntas, né, ao longo do caso, e eu acho que a partir daí as pessoas vão ficar menos inibidas de falar. Bom, para começar, enquanto eu vou compartilhando aqui, gostaria de agradecer também o convite de participar desse evento fantástico e com audiência boa, né, para o que a gente vem observando desse formato online. Eu gostaria de pedir só um favor para Delano, se por acaso começar a ter problema de atraso, porque às vezes o meu computador não está funcionando bem, aí manda uma mensagem ou dá uma ligada, porque como eu vou aumentar a tela, eu não vou ter mais acesso a vocês. Está dando para ver aqui a tela? Bem visível. Tá Bom, sim. beleza. Esse caso é um caso que passou por vários médicos, né? Um paciente que já vem sendo acompanhado há muito tempo. Na verdade, quando ele começou a ser acompanhado, eu ainda era residente. Então, por aí vocês tiram a ideia da complexidade desse caso, não só em relação às interações medicamentosas, mas mesmo em relação à história do HIV nesse paciente. Então, atualmente ele tem 47 anos, ele é músico, e é importante frisar essa história dele ser músico. Tem diagnóstico de HIV desde 99 e abriu o quadro com a diarreia crônica. Isso daqui, apesar de ser muito tempo, eu vou só mostrar essa evolução dele para vocês verem como era ruim a adesão dele desde o início. Para começar pelo esquema inicial, né, com dupla terapia, com DDC, e por intolerância trocou para AZT-DDI e ritonavir aqui ainda como antirretroviral, se fazia, se não me engano, 5 comprimidos de 12 em 12 horas, com também uma tolerância péssima, e veja que ele nunca conseguiu deixar a carga viral indetectável, e aí foi trocado em 2001 para AZT, lamivudina e nevirapina. E mesmo assim, ele teve uma recuperação de CD4, mas olha, que a carga viral sempre muito elevada, e ele fazia longos períodos sem comparecer à unidade de saúde, até que, em 2004, foi feita uma primeira genotipagem que demorou muito tempo. Na época, realmente, se demorava muito esse resultado, e, enquanto não chegava o resultado da genotipagem, foi trocado para estavudina, DDI e lopinavir. Então, imagine essa pessoa, né, um músico, tomando esse esquema de antirretroviral. E aí, no prontuário dele, não tem um laudo da genotipagem. Tem apenas uma descrição dizendo que ele era resistente aos nucleosídeos e, por isso, foi feita a famigerada terapia dupla de IP. E lógico que, apesar de manter ainda um CD4 razoável, mas a carga viral nem se mexeu. E, em 2008, um CD4 já de 17, não tinha carga viral nesse momento, foi feita uma nova genotipagem, que mostra aí. Na verdade, eu precisei fazer uma adaptação para poder botar na apresentação. Aqui já não tinha etravirina na época, por isso que eu estou cobrindo aqui a etravirina. E tem aqui o darunavir apenas como um único antirretroviral sensível. Né? Como a gente não vai discutir a questão de resistência, o que faz ou não faz, aqui é só para vocês terem uma ideia, que nesse momento foi iniciado tenofovir, lamivudina, até por efeito residual, T20, darunavir e as profilaxias. Mas, mesmo assim, não houve nenhum tipo de resposta desse paciente, ele continuava sem muita adesão. E aí, em 2009, foi feita uma nova genotipagem, e essa genotipagem já mostrava aqui resistência ao darunavir, tendo apenas como única droga a etravirina sensível. E nessa situação, nesse momento, em 2009, já havia o raltegravir pelo programa, mas a etravirina só por judicialização. Foi feito também um teste de tropismo e ele era CXR4, então não podia ser feito maraviroc.
Então, nesse momento, a gente começou em relação à questão do antirretroviral, a gente segurou, lógico, o raltegravir, uma barreira genética muito baixa, se fosse fazer, não, ele ia falhar de imediato, então a gente segurou, apesar desse CD4 aqui de 3, fazendo todas as profilaxias, e entrou com medida judicial, mas vocês, quem viveu esse momento sabe o quanto era difícil, mas aí nesse período ele terminou em 2009, apresentou um quadro convulsivo em detrimento das profilaxias e foi diagnosticado uma neurotoxoplasmose para ele. Então, nesse momento, aí vem a primeira pergunta, e eu espero que agora possamos conversar e todos participarem. No serviço, só haviam essas 3 possibilidades: fenobarbital, carbamazepina e fenitoína, certo? E ele fez uma crise convulsiva, mas assim, foi de fácil controle, de imediato, mas o neurologista precisava manter o anticonvulsivante e veio conversar com a gente para decidirmos juntos, justamente por conta das interações medicamentosas, qual dos 3 seria o menos danoso para a situação dele. E aí eu abro agora para discussão o que é que vocês fariam nessa situação. Essas é aquelas perguntas, Demetrio, que eu acho que você devia ter dito. A gente pergunta a você, tem uma varinha de condão aí para a gente fazer uma mágica agora, porque esse é aquele Porque, paciente terrível, né? Aquele que é um sobrevivente da primeira leva, usou aqueles esquemas horrorosos, 10 comprimidos de ritonavir por dia, todos os efeitos colaterais. É claro, a gente não se surpreende que não tenha havido adesão a nenhum esquema, porque eram esquemas muito complicados. E aí você pega agora um paciente que não tem praticamente nada para você tratar. Eu nem sei se a gente vai discutir o anticonvulsivante agora em relação, porque é um pouco complicado esse quadro. Eu queria ouvir a plateia aí, o pessoal que está participando, o que é que achariam dessas 3 drogas aí. na Eu acho que verdade, podia só relembrar, Demetrios, o esquema antirretroviral que ele estava usando nesse momento. sim. Deixa eu voltar aqui. Tenofovir, lamivudina, darunavir, foi retirado o T20, né, porque ele já estava falhando mesmo e não ia adiantar mais. Manteve-se só, estava tudo resistente, manteve-se só esse esquema para ele não transformar tudo em selvagem e aumentar a epidemia. Um CD4 E de isso 3. daí, de 3. Não, e, na verdade, eu fiz um acordo com ele, da gente não pedir mais CD4, porque, assim, a gente precisava da chegada da etravirina, e eu disse, olha, eu não vou mais pedir, porque isso daí pode vir mais baixo, e a gente vai se estressar, você vai se estressar, eu vou me estressar, e a gente não tem o que fazer. E ele concordou, então passou muito tempo aí sem exame, porque aguardando a etravirina chegar, ter a disponibilidade. Eu acho que está todo na situação, né? Esse paciente, você acha que ele estava usando remédio ou ainda continuava não aderente? Olha, nesse momento, eu acho que ele teve muito medo, principalmente depois da crise convulsiva. E aí, eu acho que ele começou a cair na real. Antes não, até porque ele utilizava como desculpa a questão dos shows. Tinha muito show pelo interior do estado e aí ficava, não tinha como tomar. Mas nesse momento ele já estava bem debilitado do ponto de vista clínico. E como passou muito tempo no hospital, primeiro a gente supervisionando a questão da tomada da medicação e depois mesmo em casa ele começou a tomar assim a medicação. E vocês vão ver no futuro o porquê eu acredito que nesse momento agora de uma maior gravidade o porquê dele realmente estar tomando a medicação. Porque uma Eu das acho que coisas que está chamam todo mundo... atenção é que você tem aqui uma replicação viral muito alta. Então, das duas, ou ele não estava tomando, ou, como você cai 380 para 190, ele provavelmente tinha um vírus com extrema
grau de complexidade de mutações, que compensaram as mutações iniciais e consegue replicar com um padrão parecido com o Exato. do vírus selvagem. Eu acho que está todo mundo na mesma situação, né, Brits? E aí, assim, a gente preferiu, né, acordando com o neurologista, fazer uma redução de danos, né? E seguindo essa questão de redução de danos, o que seria menos danoso para ele, e aí seguindo a tabela do Liverpool, o menos danoso seria a carbamazepina, que não iria mexer no nível sérico do dolutegravir, apesar dele estar resistente. Ele era um paciente muito grande, muito alto, já tinha sido obeso, mas ele, assim, mais forte, mas ele perdeu realmente muito peso. Então, decidiu-se fazer um ataque de carbamazepina com a dose convencional, de 12 em 12 horas, mas depois deixou uma vez ao dia, uma dose menor, justamente pelo aumento da carbamazepina, justamente com a interação do darunavir e ritonavir, e felizmente ele não teve nenhum efeito colateral. O meu medo maior era fazer principalmente reação alérgica, né? Então, apesar de que reação alérgica não seria dose dependente, mas eu já vi caso de Steven Johnson arrepilante por conta de carbamazepina. Mas lembrando só que, em relação às interações dessas drogas, você vê que fenobarbital é um potente indutor de citocromo, assim como fenitoína. Então, ele é um pesadelo para você ter drogas que passam por aquele caminho metabólico CYP450. Então, na realidade, como você disse, duas drogas aí eram absolutamente contraindicadas, ainda mais num paciente que precisava que você tivesse o máximo de atividade possível do que tivesse lá disponível para ele usar. Então, na realidade, você utilizar em combinação com essas drogas, você provavelmente estaria correndo um risco muito grande de ter níveis séricos extremamente baixos, prejudicando a atividade num paciente que precisaria de atividade máxima de antirretroviral, né? Exato. Bom, então, aí, seguindo o caso, alguém quer fazer algum comentário? Bom, então, em 2010, veja, um ano depois, a etravirina foi incorporada no programa, né? Aqui em Pernambuco, esse paciente foi o primeiro a utilizar a etravirina, até porque ele entrou com várias medidas judiciais, mas o Estado começou a segurar, porque já sabia que ia chegar pelo programa, e o Estado começou a segurar a medicação. Então, mas, por outro lado, assim que chegou, foi o primeiro no Estado a utilizar a medicação. E aí vem o que é que a gente iria fazer nesse momento, né? Até porque ele tinha a história do uso da carbamazepina, né? Então, iniciar um novo esquema de imediato, com lamivudina, tenofovir, darunavir, e etravirina. Iniciar um novo esquema imediatamente e suspender os anticonvulsivantes, no caso, ele já tinha passado um ano utilizando o anticonvulsivante, e não iniciar nada naquele momento, e entrar de novo com a medida judicial pela Secretaria de Saúde para comprar o ácido valproico. Então, veja, um paciente que o CD4 dele provavelmente já estava mais baixo ainda do que 3, um paciente que já tinha tido uma neurotóxico, e ficou nessa situação. Ele doido para começar, porque ele estava muito ansioso, né? Querendo, e eu falando, olha, e assim, eu já vinha trabalhando a questão de adesão com ele, dizer, olha, a gente não tem mais o que fazer, porque a esperança é a chegada dessa medicação, quando essa medicação chegar, você vai ter que tomar pela sua vida. Então, assim, quando chegou, ele estava numa situação que queria, de todo jeito, já começar de imediato. E aí, dessas 3 situações, o que é que arriscaria suspender esse anticonvulsivante?
Como é que ele estava nesse momento? Ele teve mais alguma convulsão desde que foi iniciado o tratamento da neurotóxico e o anticonvulsivante, ou ele ficou sem convulsão nenhuma desde então? Desde então, ele ficou sem convulsão nenhuma. Ele não teve mais nenhum problema. Mas a gente também não fez nenhuma tentativa de retirada do anticonvulsivante nesse período. Então, seria uma caixa de surpresa, né? A gente não tinha como... Eu queria saber da plateia se, em uma dessas três, se tem alguma que chama um pouco a atenção em relação a do que não faria de forma alguma. Porque, assim, tem uma delas que eu não faria de forma alguma. O pessoal O está meio pessoal hoje está tímido, meio né? inibido aí para colocar, né? Também é uma situação... Eu imagino, no momento que eu estava para tomar essas decisões, também eu estava muito tímido, eu não sabia o que falar. Veja bem, uma das coisas que eu acho que é interessante aí, primeiro, o Darunavir é uma medicação, lamivudina, tenofovir e Darunavir estavam queimados completamente lá atrás, né? Esse padrão de resistência, de alta resistência. Então, você está apostando no efeito residual aí. Então, você tem duas drogas ativas, que seria a raltegravir, uma droga nova, com inibidor de uma classe nova, etravirina, que é uma droga também nova e com a barreira genética maior. Se a gente pegar o Duet, por exemplo, que testou a etravirina, você vê que quando ela estava sozinha, sem companhia ativa, então você tinha três drogas com zero de o score de sensibilidade genotípica, mesmo assim você tinha 34% de atividade de supressão virológica só com a etravirina. Quando você pega, por exemplo, o benchmark, que é aquele estudo de resistência de tratar pacientes muito experimentados com raltegravir, que foi um boom assim, você chegou a ter combinações que levavam a... Quando o Darunavir estava ativo, ou você tinha fulvirtido ativo, você chegava a ter 89% de supressão virológica depois de 6 meses. Então, é claro, nós não temos Darunavir ativo aí. Temos o efeito residual de lamivudina, mas você tem raltegravir e etravirina, duas drogas bem potentes e, apesar da barreira genética do raltegravir não ser lá grande coisa, mas você tem uma etravirina com uma medicação bem potente nesse aspecto. Então, eu acho que o que eu não faria nesse... Tem duas coisas aí. Primeiro, suspender anticonvulsivante. Um paciente com neurotóxico, você tem um risco de começar a fazer convulsão de novo, né? Que já teve neurotóxico e estava numa situação séria ainda. Não iniciar um novo esquema até que você fosse num paciente que está com CD4 de 3, como estava lá, eu acho que é outra situação também muito complicada, na verdade. Você até poderia suspender pensamento convulsivante, a depender do grau do tipo de lesão que ele teve, digamos assim, a possibilidade de sequela encefalográfica, digamos assim, mas seria um risco muito grande de você fazer isso. Mônica? Mônica, tem alguma... Eu acho que aqui o que não daria para a gente fazer seria fazer etravirina junto com a carbamazepina, né? Acho que essa associação é problemática. Mas eu concordo com o Brito, a gente fica com medo de suspender anticonvulsivante nesses pacientes, né? Por mais que não tenha tido mais nenhuma convulsão, é uma situação complicada, mas aí teria que rever o esquema, né? Rever qual o esquema antirretroviral que vai fazer nesse caso, arriscar ficar sem a carbamazepina, difícil aí, casinho complicado esse. E tem uma Exato. coisa que é interessante. Por exemplo, você vai usar etravirina com raltegravir, você pode... Etravirina, lembra que eu falei lá atrás, ela tem vários mecanismos de ação, indutores e inibidores. Então, você usar sem um reforço de ritonavir, fica complicado aqui. Por outro lado, você, na realidade, tem o ritonavir aqui que vai bloquear um pouquinho, vai afetar. Esse ritonavir é essencial para você manter a etravirina muito bem, por exemplo. Mas é uma droga que não estava muito com um papel além desse aí nesse processo. E a etravirina, ela, com todas essas possibilidades aí, você poderia ter realmente
interação medicamentosa, principalmente se você dá o azar desse paciente ter a farmacodinâmica dele favorável para a interação dessa natureza, né? Mas é com um casinho realmente complicado nesse sentido. Pois é. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Na verdade, o que foi que a gente fez? Eu fiz um relatório, botei embaixo do braço e corri para a Secretaria de Saúde. E aí peguei, inclusive, as entradas que ele deu com a judicialização da própria Travirina, levei também, pedi a ele tudo, e conversei lá com o pessoal do departamento de DST-AIDS e eles resolveram comprar o ácido valproico para a gente fazer a utilização sem problemas e deram no máximo 2 meses. E eu acho que chegou até antes do tempo que eles tinham prometido. Então, e aí como justamente só relembrando, né? Na verdade, isso aqui era para eu passar um por um, terminei esquecendo de fazer aquela montagenzinha. Mas que a etravirina também não dá para fazer com a carbamazepina, e o medo, e lógico, você ia diminuir a etravirina no paciente que já tinha muita falha e arriscado a levar à resistência à própria etravirina. E a gente ficou aguardando o valproato, que chegou, foi liberado e começamos a fazer o esquema, né, com a etravirina, raltegravir, ainda eu mantive o tenofovir-lamivudina, e olha só, na verdade, isso aqui não é um mês, não, viu? Aqui teve mais tempo, eu errei essa primeira data. Então, assim, com 2 meses, ele já tinha negativado essa carga viral. E foi por isso que eu disse que eu achava que ele já vinha realmente tomando essa medicação, porque desde então, desde esse momento, com esse esquema, ele manteve sempre uma carga viral indetectável. Lógico que toda vez que ele vai para a consulta, meu coração bate acelerado, porque com medo de algum problema que a gente realmente já não tem mais o que fazer. Mas o que me chamou muita atenção foi que, apesar dele ter tido um CD4 muito baixo, ele devia estar com o sistema linfóide todo comprometido, ele teve uma recuperação boa, pelo menos do valor absoluto, né? Ele mantinha ainda um percentual e uma relação CD4-CD8 fraca, mas ele tinha uma recuperação absoluta de CD4, que isso chamou a atenção. Querem fazer algum comentário a respeito dessa recuperação dele? Ou eu já passo? Não, acho só importante enfatizar aqui, né, Demetrios, que nesses casos como esse de pacientes multifalhados, que a gente já está nessa situação, assim, que tem pouquíssimas drogas ativas para usar, né, no esquema de retroviral, é muito importante a gente preservar o esquema de retroviral e tentar adaptar as outras drogas que o paciente está utilizando, né, como foi o caso aqui, de conseguir o ácido valproico, porque se a gente não fizer o melhor esquema que a gente puder, com o máximo de atividade possível nesse momento, o futuro do paciente está comprometido, né? A gente já tem poucas drogas funcionando, se a gente não fizer o possível para preservar ao máximo a função delas, isso vai ser um problema e a gente provavelmente não conseguiria essa recuperação imunológica que esse paciente teve. Né? Eu acho que ele é um paciente ainda jovem, com menos de 50 anos, talvez isso tenha ajudado na recuperação CD4 dele. Não sei se ele teve alguma infecção oportunista outra, além dessa neurotoxoplasmose. Ele teve, nesse meio tempo. Fora uma diarreia, que depois ele apresentou, monilíase oral, tirando a neurotóxica, que foi a mais grave, não teve nada, era uma coisa muito pontual, da monilíase e de episódios de diarreia. Então, nada muito mais complicado que bastava isso para tirar minha tranquilidade. Né? Quer falar alguma coisa ou eu adianto? Quer comentar, Bri? Senão eu vou comentar, porque aqui no Nordeste a gente tem muito, né, leishmaniose visceral, pelo menos aqui em Natal, acredito que vocês talvez tenham aí também, histoplasmose disseminada e mesmo a tuberculose disseminada, que são infecções que costumam invadir medula óssea, né, costumam comprometer medula óssea também.
Então, a presença de alguma dessas co-infecções aí junto, geralmente faz com que a recuperação imunológica dos pacientes seja mais difícil. Então, ele teve sorte de não ter tido nenhuma dessas, e talvez isso tenha ajudado ele conseguir subir o CD4 com mais. Bom, Eu acho que uma então, das coisas, só para comentar, é que, na verdade, o CD4 na periferia é só um flash do panorama imunológico. Então, a gente, às vezes, tem pacientes com CD4 periférico até mais elevado, que tem um dano imunológico bem maior. E, às vezes, você tem o contrário, paciente com CD4 mais baixo, mas que tem uma reserva imunológica que acaba... Alguém falou... Está cortando o áudio. Estão ouvindo bem agora? agora sim. Pois é, então, nem sempre esse retrato da periferia reflete o dano imunológico que aconteceu. Então, isso, às vezes, a gente vê surpreendente, o paciente chega a 2, 3 de CD4 e volta a 500, 600, às vezes com relação ao CD4 e CD8 normalizada. E alguns que não têm uma gravidade tão grande, aparentemente, não conseguem recuperar isso posteriormente, porque o dano foi bem maior do que aparece naquele retrato periférico assim. Mas vamos lá, esse caso parece que ainda tem desdobramentos aí, né, Demetrio? Pois é. Então, assim, só para lembrar aqui, eu retirei o tenofovir, né? Mantive a lamivudina, o daruna e o Valtegra, mas aí o tenofovir só ia estar causando efeito tóxico, resolvi retirar. Bom, em 2018 houve a troca do Valtegra para o dolutegravir. Ele manteve-se sempre com carga viral indetectável, CD4 acima de 400 células e sem nenhum problema a mais. Então, porém, chegou a pandemia, né? Então, ele músico, teve perda de acompanhamento, ficou desempregado, não tinha mais como tocar, vivia em casa com algumas pessoas, e segundo ele, tinha uma pessoa dentro de casa que tinha muita tosse. E ele vai, procura o hospital já esse ano, um quadro de febre vespertina, perda de peso, tosse produtiva, a carga viral mantinha-se indetectável, porém teve uma queda de CD4, fez o GeneXpert, que deu positivo para tuberculose, mas sem perfil de resistência. Mantinha o uso da lamivudina, darunavir, dolutegravir e a etravirina. Tá aí a tuberculose. Estava achando estranho que não tinha tido aparecido a tuberculose ainda. Pois é. E aí, nesse momento, né, qual é a conduta que teriam? Porque, assim, já foi diagnosticado, vamos tratar, certo? Manter esse esquema e fazer um esquema alternativo da tuberculose, suspender IP, né? Então, levando em consideração que o inibidor de protease estava aí só como efeito residual, e manter o mesmo esquema e fazer o coxip, já que o darunavir também é resistente, manter ele lá, se tiver uma queda do darunavir, não vai trazer tanta consequência. Quer que vocês... A plateia quer falar alguma coisa? Hoje o pessoal está absolutamente silencioso aí, né? Brito, só para... Tem uma casca de banana que você falou na aula, bora ver se o pessoal ficou atento. Bom, como ninguém está se animando aí, Demetrio, vamos comentar um pouco esse... Veja bem, fazer esquema alternativo para tuberculose, isso aí, na realidade, seria... Olha aí, Vanessa está colocando aqui, suspenderia o IP com Valtegra e etravirina, complica, né?
Sim, Eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, complica, porque raltegravir e atravirina é uma combinação, você vai ter a aceleração da eliminação do raltegravir, que a atravirina é um acelerador do citocromo, onde o raltegravir vai ser metabolizado, e você ainda teria a rifampicina aí em cima, que faria uma aceleração dupla. Lembrar que rifampicina baixaria também o nível de atravirina, e abaixaria também o nível de raltegravir. Você fazer, na realidade, uma combinação dessa seria um desastre farmacocinético, digamos assim. Vai jogar no chão todos os níveis séricos dessas medicações. Esquema alternativo para tuberculose, tá bom, você já tem um paciente usando 8 comprimidos por dia. Aí você vai colocar mais uns 8, sei lá quantos aí, nem contei aqui agora, mas pensar é tambutol, a isoniazida, e teria que achar uma quarta droga, além disso tudo, para você acrescentar, né? Já que você está tirando a rifampicina, que é a droga fundamental nesse esquema aí. Suspender o IP até concluir o tratamento da tuberculose. Tá, você pode suspender, mas aí você tem outras interações que você não vai escapar, é travirina com rifampicina. E sem contar que, na realidade, é travirina com raltegravir, sem o ritonavir já é um complicador. Então, de novo, você jogar os níveis de etravirina, que é a droga ativa, aí lá embaixo, e do raltegravir mais ainda. O terceiro, manter e fazer coxip, já que o darunavir é resistente à diminuição da concentração do darunavir. Tá, você pode pensar nisso, mas você está esquecendo que tem dolutegravir, teria que dobrar a dose, e etravirina, que vai ter também uma interferência. Então, esse é um pesadelo farmacológico aí para você, farmacocinético, porque você tem, quando você tem ritonavir de um lado, que é um bloqueador de citocromo, e você tem a travirina, que vai agir como acelerador e ao mesmo tempo bloqueador, dependendo do ponto que você vai dar, da coenzima que você vai afetar, isso cria um quebra-cabeça, na realidade, farmacocinético, porque você não tem muita alternativa. Aqui em cima, esquema alternativo, tá? Eu pensaria numa outra possibilidade aí, que você poderia utilizar a rifabutina. A rifabutina você pode casar com essas outras drogas sem muita alteração. Nesse caso, a única recomendação seria você descontinuar eventualmente o darunavir, porque você pode aumentar a concentração do darunavir com rifabutina. Desculpe, na realidade eu estou invertendo o raciocínio. Na verdade, o ritonavir vai aumentar a concentração de rifabutina. E aí a recomendação é de você fazer rifabutina em dias alternados. Mas, como eu mostrei lá atrás, o que acontece é que isso vai levar a baixos níveis de rifabutina, que pode levar a resistência. Então, é um pouco complicado. Esquema alternativo, talvez você pudesse fazer se você conseguir trabalhar com, se for um tuberculose multissensível, não tem resistência a nada, então você fazer eventualmente etambutol, não tem problema, isoniazida e pirazinamida não vão ter muito problema, e fazer eventualmente uma quarta droga como uma quinolona, por exemplo. O problema é que esse é um paciente que já não foi muito aderente lá no início, e você vai voltar aos primórdios dele, dar um punhado de comprimidos 3 ou 4 vezes ao dia para ele tomar. Então, a adesão, por sorte, isso pode ser reduzido, ser temporário, né? Mas é um desafio nesse sentido. Quer fazer algum comentário? Pesadelo, né? Mas eu acho que, embora eu seja, né, acho que a gente sempre tem que tentar manter o esquema da tuberculose, que o Brits já comentou, né, o esquema básico da tuberculose, pela menor quantidade de comprimidos e pelo menor tempo de tratamento, né? Toda vez que a gente passa para um esquema alternativo, o tratamento vai ser prolongado para pelo menos 12 meses, seja lá o esquema que a gente escolher. Eu acho que, de novo, nesse caso aí, eu preferiria manter o esquema antirretroviral desse paciente, que finalmente está dando certo, ele conseguiu uma carga viral indetectável, e me virar ajustando as outras drogas, né? E aí fazer um esquema alternativo para tuberculose com quinolona, com aminoglicosídeo, com, enfim, o que a gente puder usar aí para esse paciente, e torcer para ele
tenha adesão, né? Para que isso não faça ele desistir de tomar todos os remédios, inclusive os antirretrovirais que finalmente estão funcionando. Mas eu acho que são muitas interações medicamentosas aí muito complexas, tanto para usar a rifampicina, quanto mesmo para a rifabutina. Eu acho que o ideal seria um esquema alternativo mesmo de segunda linha para TB. Talvez, se você negociar com a farmácia, seria você tirar o Darunavir e deixar só o Ritonavir, para você contrabalançar o efeito dessas coisas todas aí. Porque quando você vai mais a rifampicina, você teria, de qualquer forma, que tem uma coisa que é incontornável, que é a interação com a etravirina, por exemplo. Então, não tem muito jeito de você fazer isso funcionar. Então, porque o Darunavir, se você tirasse o Darunavir, deixaria o Ritonavir só para contrabalançar o inibidor da protease da integrase com a etravirina, tudo bem. Mas a rifampicina vem e derruba essa lógica, bagunça tudo de novo. Então, eu acho que a alternativa é se virar, apesar do desafio para adesão, fazer realmente um esquema alternativo para esse paciente. E, na verdade, a rifabutina, a gente está tendo problema aqui em Pernambuco de conseguir. A gente não está tendo rifabutina. No Brasil todo, eu acho, viu, Demetrio? Exato. E aí, assim, o que acontece como vocês já falaram, né, a questão da etravirina com a rifampicina realmente deixa o esquema, o Coxib, inviável, e a opção que a gente teve foi fazer um esquema alternativo. Foi? Usando a isoniazida, pirazinamida, tambutol e a levofloxacina. E a programando 2 meses e com 10 meses posteriormente. Esse paciente ele retornou já, depois de um tempo, totalmente assintomático do ponto de vista da tuberculose, está fazendo o esquema bem regular, né? Eu venho conversando muito com ele, olha, a gente não pode perder esse seu esquema do HIV, isso vai ser um momento, vai durar só um ano, isso vai passar, como a pandemia está passando, você já está começando a trabalhar, já está... Então, olhe por esse outro lado. E aí agora, essa última parte, eu trouxe de propósito para vocês me ajudarem, certo? Porque ele está querendo diminuir a quantidade de comprimido, não é? E aí, a gente mantém o mesmo esquema, ele já está há anos com carga viral indetectável. Suspende o Darunavir Ritonavir, suspende a lamivudina, o Darunavir Ritonavir, ou mantém tudo como está e não mexe em nada, porque ele está num equilíbrio por um fio. Se mexer uma pecinha, ele desmorona. Eu não tenho essa resposta, né? Essa é a última pergunta. Isso, eu acho que há uns 2 meses que ele me fez essa pergunta, e eu fiquei de pensar, não quero nem ver ele no consultório para não ter que dar uma resposta. E aí aproveitei essa oportunidade e trouxe agora para vocês. O que vocês acham para me ajudar aí nesse nó? Mônica? Assim, é bastante comprimido que ele está tomando, né? Se a gente for pensar. Mas, assim, eu acho que eu não mexeria em nada aí. Eu acho que não vale a pena. Tudo bem que ele tem resistência ao Darunavir, mas a gente não sabe se ainda pode ter algum efeito. Precisaria manter o Ritonavir de qualquer maneira. Lamivudina também, assim, cada vez mais a gente vê que ela ainda tem algum efeito residual, né? Então, eu não mexeria em nada, não. Deixa o time que está ganhando sem mexer. Eu mexeria. Nesses casos, por exemplo, eu tenho retirado tranquilamente esse IPR. Se pensar em efeito residual, o IPR não costuma ter esse tipo de atividade. Eu deixaria, e aí é uma negociação com a farmácia. Eu tenho pacientes que eu fiz relatório, justifiquei deixar só com 100 mg de ritonavir, para funcionar como booster farmacológico, mas tiraria o Daruna, que não está funcionando para nada aí. Ele está usando 4 comprimidos, 2 Daruna, 2 de ritona. Deixaria 100 mg de ritonavir e tiraria esses outros 3.
E a lamivudina, nesse caso, o paciente detectava há vários anos, com 2 drogas ativas no esquema, dolutegravir com barreira genética elevada, etravirina, idem, e as 2 ativas, a minha preocupação aqui seria só a interação, porque a etravirina vai impactar nível sérico de dolutegravir, vai baixar nível sérico. Nós não sabemos em que extensão, não há uma experiência clínica com isso, mas é uma interação potencialmente desastrosa. Então, tecnicamente, se poderia dobrar a dose de dolutegravir, mas não há estudos mostrando que isso vai normalizar a farmacocinética. Então, se você quer pecar por segurança, aí deixaria 100 mg de ritonavir só com esse efeito booster. Mas eu tiraria, você pouparia aqui 2 e 3, 5 comprimidos a menos. Faz uma diferença tremenda nesse paciente. O esquema tuberculostático, tudo bem, ele vai estar evoluindo bem, depois de um ano ele vai se livrar disso aí, tá bom. Mas até lá ele tem que ultrapassar essa tempestade. Eu acho que, na verdade, a lamivudina, eu acho que, nesse caso, não justifica, porque eu não estou precisando desse efeito de diminuição de fitness dela, esse efeito residual. Eu tenho 2 drogas potentes e ativas. Só lembrando, dolutegravir e etravirina são das 2 drogas mais potentes que nós dispomos na farmacopea. Nosso arsenal hoje, as 2 com mais de 2 logs de redução de carga viral. E as 2 estavam inteiras. E as 2 com barreira genética elevada. Então, eu não teria nenhum problema em deixá-las as 2 só. A única preocupação é com a interação medicamentosa. Se você quiser ou tiver dificuldade de negociar, de qualquer forma, é só negociação com a farmácia, porque também fazer dolutegravir 2 vezes com etravirina vai não estar no PCDT, o pessoal ia arrancar os cabelos lá. Então, a maneira mais simples é prescrever o ritonavir 100 mg e dizer que você está prescrevendo como reforçador, um booster, então, farmacológico. Isso justificaria manter, porque você reduziria 5 comprimidos, pelo menos, nesse paciente, o que já daria uma qualidade de vida bem melhor para ele, na verdade. E daqui a um tempinho já, eu acho que ele já está com um mês e uns dias, 4 comprimidos da pirazinamida também já vão sair, né? Então ele já vai 9 a já vai menos. ter também uma... Você vai salvar a vida dele. 9 comprimidos a menos seria a glória, né? Está tomando uns 300 aí por dia. Se tirar 9, já ajuda um bocado. Pois é. Gracimara Alguém comentou quer que não fazer? teria coragem de tirar nada. Daqui a pouco. Bem, pessoal, o caso era esse. Daqui foi só... Obrigado aí pela ajuda, porque ainda na próxima, daqui a um tempo, numa próxima reunião sobre interação medicamentosa, eu dou o desfecho final desse... Vamos ver. Você pode mandar depois aí um e-mail para todo mundo dizendo como aconteceu. Exato. O Daniel achou muito boa a discussão, mas a gente continua aqui. A Gracimara quer ser ansiosa para saber o desfecho. Eu acho que o Demetrio já deve saber isso aí, ele está aguardando isso para uma próxima ocasião, ele fazer um tchan, 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 e agora vamos ao resultado final do que aconteceu lá, né? Mas, na verdade, são situações... Nós estamos com um paciente discutir essa semana lá no hospital, um quadro bem parecido, mas o nosso acabou indo para a infuvirtida porque ele estava sem muitas opções terapêuticas. Mas quando você tem inibidor de protease reforçado, quando você tem não nucleosídeo como etravirina, quando você tem inibidor de integrase, então, e você joga ainda o tuberculostático no meio, é a tempestade perfeita em termos de interação medicamentosa. E aquilo tudo pode acontecer. E, inclusive, o que você não prevê que pode acontecer, porque se o paciente tiver a farmacodinâmica, farmacogenômica adequada, ele pode ter uma complicação para um lado, para o outro, você não tem como saber isso. Então, é aquilo que nós colocamos no último slide. Nós sabemos muito pouco sobre interações medicamentosas. Temos algumas previsíveis, gerenciáveis, temos algumas imprevisíveis e não gerenciáveis, e tem algumas, a grande maioria, que a gente não sabe.
É como eu disse, por exemplo, não tem nada na literatura, você vai ver, para daruna vir com inibidor de bomba de próton. Eu tive um caso clássico, e era um médico que tinha um padrão de complexidade de resistência muito grande, estava no último esquema dele com daruna. E ele começou a falhar, fazer carga viral baixa. A gente revisou tudo, estava tudo ok. Mas aí, um belo dia, disse, olha, a única coisa que esqueci de lhe falar, é que eu estou usando omeprazol. E aí, quando a gente foi ver, começou o omeprazol, ele começou a apresentar a viremia baixa. Eu digo, olha, é imprevisível isso, mas é possível que aconteça. Então, para de usar o omeprazol. A carga viral voltou a ficar indetectável. Então, são coisas que não vão estar na bula, não vão estar na monografia da droga, não vão estar na literatura, porque simplesmente não estão registradas, mas que pode acontecer. Então, a gente tem que estar atento para isso. Diga, Demetrio. Você queria falar, Demetrio? Não, não, não. Tá. Comentário, pessoal? Perguntas? Tem aqui alguns elogios. Mais algum comentário, mas foi excelente a discussão, né? E como o Brito falou agora no final, né, é importante conseguir ter um bom diálogo com a farmácia, né? Porque aqui, às vezes, a gente não conseguiria fazer isso, por exemplo, deixar só o ritonavir e tirar o daruna, né? O problema é que a gente tem que convencer a farmácia que o PCDT não é a Bíblia e nem o Alcorão, né? Que você fugiu, tem que ser queimado em praça pública, se fugir daquilo. Então, mas a farmácia também está tendo muitas restrições de sistema, né? De sistema do Ciclone que trava em alguns momentos, e aí às vezes eles ficam assim, não consigo sair daqui, o que eu marco para conseguir sair dessa tela e dispensar, né, a medicação para os pacientes. Mas eu acho que apelar para as faltam câmaras ajuda técnicas. aí. A salvação do Ciclone, essas exceções, é a Câmara Técnica. E bota lá, autorizado pela Câmara Técnica, ele libera tudo. Então, a gente tem que conversar com a Câmara Técnica situações e compartilhar a responsabilidade. Isso, exatamente. Né? Ter sempre esse apoio aí. Isso é importante. Pessoal, antes de a gente encerrar, eu primeiro gostaria de agradecer muito a Demetrio, um caso bem instigante e desafiador aí para todos nós. Independente do nível de experiência que você tem, é aqueles casos de cabeludos, como a gente fala, né? A Mônica também pela participação, pela discussão, tudo mais. Eu acho que vocês foram muito bons aí na condução desse processo. E avisar a todos que no dia 23, daqui a 15 dias, nós vamos estar com a sequência, eu acho que é a 7ª apresentação dessa série HIV, vão ser 10 no total, e nós vamos estar falando sobre terapia antirretroviral em mulheres. Parece que é tudo igual, que é simples, mas tem algumas coisinhas que, pegadinhas, cascas de banana, como o Demetrio falou lá atrás nesse caso. Então, a gente tem que estar atento, porque não é exatamente tudo igual, e mulher tem 2 momentos bem distintos, onde você tem que individualizar a terapia, né? O momento na questão aquela fase fértil dela, idade reprodutiva, e depois pós-menopausa, que são de momentos distintos, com cuidados distintos, e sem contar que tem contracepção, que é outra coisa que também pode influenciar bastante na terapia que a gente vai escolher. Então, o mesmo formato, vão mudar um pouquinho só os participantes, mas o mesmo formato, a mesma sistemática e estratégia de discussão. Esperamos vocês lá, aqueles que se interessarem pelo tema. Somos sempre às 19h30, mais 3 minutos de tolerância, a gente começa a sessão. Então, Mônica. Obrigada, Brits, obrigada a todos aí pela presença hoje. Demetrio também pela discussão dos casos, que foi excelente. E até a próxima. Demetrio. Mais uma vez, obrigado. Obrigado pela ajuda de vocês também, né? Que foi bem importante para mim. Mônica, prazer em conhecê-la. Obrigado também pelas suas intervenções. E a todos que
que nos prestigiaram aqui nesse evento. Muito obrigado. Pois é, então, obrigado a todos, uma boa noite. E surpresa, eu não sabia que vocês aí, vizinhos, não se conheciam, né? É. Então tá, Não, pessoal. não formalmente, só de vista. Então tá, boa noite a todos. Até mais. Até mais.